Olá, estamos de volta. Na aula anterior foram feitas reflexões sobre os marcos legais da educação em direitos humanos, focando aspectos importantes da Constituição Federal de 1988, que consagrou o Estado Democrático de Direito e reconheceu entre seus fundamentos a dignidade da pessoa humana e os direitos ampliados da cidadania. Discorremos ainda sobre os principais aspectos norteadores do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Nessa aula, discutiremos sobre a universalização de direitos em um contexto de desigualdades, a partir do Programa Nacional de Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos são inalienáveis e também um fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. No entanto, nas vicissitudes do cumprimento da declaração pelos Estados signatários, identificou-se a necessidade de reconhecer as diversidades e diferenças para concretizar o princípio da igualdade. No Brasil, ao longo das duas últimas décadas, os direitos humanos passaram a ocupar uma posição de destaque no ordenamento jurídico. Nosso país avançou decisivamente na proteção e promoção do direito à diferença. Porém, o peso negativo do passado continua a projetar no presente uma situação de profunda iniquidade social. O acesso aos direitos fundamentais continua enfrentando barreiras estruturais, resquícios de um processo histórico marcado pelo genocídio, pela escravidão e por períodos ditatoriais. O Programa Nacional de Direitos Humanos de número 3 assimila os grandes avanços conquistados ao longo dos últimos anos, tanto nas políticas de erradicação da miséria e da fome, quanto na preocupação com a moradia e a saúde pública, e aponta para a continuidade e a ampliação do acesso a tais políticas, que são fundamentais para garantir o respeito à dignidade humana. Os objetivos estratégicos direcionados à promoção da cidadania plena preconizam a universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, condições para sua efetivação integral e igualitária. O acesso aos direitos de registro civil, alimentação adequada, terra e moradia, trabalho decente, educação, participação política, cultura, lazer, esporte e saúde devem considerar a pessoa humana em suas múltiplas dimensões de ator social e sujeito da cidadania. À luz da história dos movimentos sociais e programas de governo, o Programa Nacional de Direitos Humanos de número 3 se orienta pela transversalidade para que a implementação dos direitos civis e políticos transitem por meio das diversas dimensões dos direitos econômico, social, cultural e ambiental. Caso contrário, grupos sociais afetados pela pobreza, pelo racismo e pela discriminação dificilmente terão acesso a tais direitos. As ações programáticas formuladas visam a enfrentar o desafio de eliminar as desigualdades, levando em conta as dimensões de gênero e raça nas políticas públicas, desde o planejamento até a concretização e avaliação. Há, nesse sentido, propostas de criação de indicadores que possam mensurar a implementação progressiva dos direitos. Às desigualdades soma-se a persistência da discriminação, que muitas vezes se manifesta sob a forma de violência contra sujeitos que são histórica e estruturalmente vulnerabilizados. O combate à discriminação mostra-se necessário, mas insuficiente enquanto medida isolada.
Os pactos e convenções que integram o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos apontam para a necessidade de combinar medidas com políticas compensatórias que aceleram a construção da igualdade como instrumentos capazes de estimular a inclusão de grupos socialmente vulneráveis. Além disso, as ações afirmativas constituem medidas especiais e temporárias que buscam remediar um passado discriminatório. No rol de movimentos e grupos sociais que demandam políticas de inclusão, encontram-se as crianças, os adolescentes, as mulheres, as pessoas idosas, os gays, pessoas com deficiência, povos indígenas, populações negras, ciganos, ribeirinhos, vazanteiros, pescadores e outros. Nesse contexto, medidas e políticas devem ser efetivadas para reconhecer e proteger os indivíduos como iguais na diferença, ou seja, valorizar a diversidade presente na população brasileira para estabelecer o acesso igualitário aos direitos fundamentais. Trata-se de reforçar os programas de governo e as resoluções pactuadas nas diversas conferências nacionais temáticas, sempre sob o foco dos direitos humanos, com a preocupação de assegurar o respeito às diferenças e o combate às desigualdades, para o efetivo acesso aos direitos pelos cidadãos. O Estado é responsável por agregar as inúmeras manifestações e expressões sociais e, com isso, garantir a diversidade de interesses e aspirações de seus cidadãos. Ao longo da história da educação brasileira, a relação entre o Estado e as políticas educacionais sempre foi marcada por ações e dinâmicas complexas, que revelam as prioridades e as ideologias das políticas públicas e se expressam nas condições e nas relações sociais. Por conseguinte, o estudo da educação brasileira e os condicionantes históricos sociais na produção dessas políticas implica em uma cuidadosa reflexão da realidade social na qual o conjunto de leis foi elaborado e implementado. Frequentemente, a legislação não garante efetivamente o direito dos cidadãos. Por isso, faz-se necessária uma permanente fiscalização da coletividade e do setor público para que as leis se concretizem. Como afirma o pesquisador Anderson Sartori, a legislação não é somente um ato de legisladores, mas é reflexo do movimento social daquele momento histórico. Isso explica o fato de encontrarmos emendas, revogações e novas leis que objetivam corresponder aos anseios e necessidades da sociedade. A Constituição Federal Brasileira de 1988 determina as leis que conduzirão os planos e ações do governo, ou seja, as suas políticas. Políticas, nesse caso, são os modos específicos do Estado agir, em consonância com os anseios e necessidades da população. As ações não são resultados apenas de uma deliberação governamental, mas advêm da manifestação de um complexo jogo de forças e interesses da sociedade. É essencial que nos lembremos que a República Brasileira surgiu predominantemente dos interesses de uma minoria em detrimento da expressão da vontade popular. Talvez, por isso constatamos até hoje a vinculação das políticas públicas aos interesses privados ou corporativos de grupos mais influentes da sociedade. Muito bem, o propósito desse curso é sensibilizar-nos para fazer oposição aos interesses privados ou corporativos e instrumentalizar-nos para trabalhar em e para os direitos humanos, comprometidos com a promoção da justiça social e com respeito à dignidade humana. Por isso, implica mobilizar saberes e conhecimentos novos e também mudança de posição,
pois implica em revisão de conceitos complexos que estão em consonância com as transformações sociais e as necessidades criadas e aprofundadas no final do século XX e início do século XXI. Isso tudo demanda, entre outros aspectos, a sustentação teórica para uma prática pedagógica de efetivação dos direitos humanos. Em face dessa realidade, afirmamos que temos mais dúvidas que certezas, mais perguntas que respostas, muitas expectativas e também pedras para retirar do meio do caminho. Nessa trajetória, pressupomos limites e dificuldades, tendo em vista a necessidade de repensar, de colocar em discussão conhecimentos e certezas estabelecidas. Paulo Freire anunciava, faz algum tempo, a incerteza como marca da pós-modernidade. Uma das exigências da pós-modernidade progressista é não estarmos demasiadamente certos de nossas convicções, ao contrário do exagero de certezas da modernidade. Já dizia Freire, portanto, nossas dúvidas e incertezas são essenciais nesse momento. Norberto Bobbio afirmava que o problema dos direitos humanos não é tanto filosófico, mas jurídico e, num sentido mais amplo, político, que não é tanto a questão de encontrar seus fundamentos, mas de garantir sua realização, impedindo que sejam violados. Pergunto a vocês, que fundamentos podem explicar, iluminar a mediação pedagógica em e para os direitos humanos? Que perspectivas, conceitos e abordagens darão conta da complexidade de uma educação em e para os direitos humanos e da complexidade da vida cotidiana? Encontrar esses fundamentos é uma tarefa bem mais complexa do que podemos imaginar, considerando a provisoriedade do conhecimento e da vida sempre em processo, as múltiplas e dinâmicas relações sociais, os contextos de formação. Estamos, na verdade, buscando pensar um espaço em que todos os sujeitos sejam capazes de questionar e discutir, de maneira ativa, a relação entre a teoria e a prática, entre a análise crítica e o sentido comum, entre a aprendizagem e a mudança social, assim preconizava Giraud. Todos esses fatores necessitam de ser considerados em face das mudanças efetivadas nas condições sociais e informacionais do final do século XX e início do século XXI, da complexidade contextual desse início de século em que não existem respostas simples e acabadas para as questões sobre justiça, democracia e aprendizagem. Os estudos de Kincheloe nos dizem que para dar conta da complexidade que se processa, são necessárias novas formas de investigação e de análise, baseadas em um criticismo em evolução. Nesse sentido, tanto a teoria como a pedagogia crítica estão em constante evolução, modificando-se a partir de novas ideias, novos problemas e novos contextos, nutrindo-se de uma diversidade de discursos a partir da escola de Frankfurt, de teoria social. Esse criticismo tem procurado compreender não só as diversas formas de opressão e dominação, mas também desvelar mistificações ideológicas nas relações sociais. Assim, o poder como forma de dominação tem sido uma das preocupações centrais da teoria crítica, sendo urgente compreendê-lo, desvendá-lo, conhecê-lo em suas formas, como acontece com a meta-aprendizagem, desvelada em sua articulação com o poder e com a dominação. Um criticismo em evolução dispõe de mecanismos necessários para desmascarar políticas de poder e opressão, favoráveis ao privilégio branco, masculino, elitista, heterossexual, imperialista e colonial, e para criticar o eurocentrismo, assim como todas as formas de privilégio e opressão, sociais, econômicas,
políticas, epistemológicas, culturais e ideológicas. Por outro lado, a natureza interdisciplinar da teoria crítica fomenta a interconexão entre as diversas áreas do conhecimento, entrecruzando objetos de estudo, articulando teoria e prática, desafiando convenções estabelecidas. A teoria crítica constitui um desafio às grandes narrativas, como o capitalismo, o racionalismo científico, a burocracia, os valores burgueses, o colonialismo, o patriarcalismo e o determinismo, optando pelas histórias de luta, de exclusão, de marginalização, de abusos, de falta de ação e de outras injustiças sociais que contrastam com os poderes discursivos das grandes histórias, conforme afirmava Berry. De fato, o cenário atual ainda configura-se como o das grandes histórias, como o cenário das construções eurocêntricas e ocidentais. Porém, o espaço crítico está se alargando e podemos ter esperança, no sentido freiriano, de justiça social, igualdade, diversidade, pluralidade e inclusão, como reivindicações da perspectiva crítica. Conforme a afirmação de Leistina, a esperança é o desejo de sonhar, o desejo de mudar, o desejo de melhorar a existência humana. A teoria e as pedagogias críticas compreendem o conhecimento como processo, fomentam trocas sociais e culturais, permitindo o desvelamento de mecanismos e estruturas de poder social, política, econômica, cultural e educacional, desenvolvendo-se e atuando para obter uma compreensão mais sofisticada do mundo e do ato educativo, não devendo perder nunca de vista que sua preocupação fundamental é o sofrimento humano. E esse sofrimento ocorre em consequência ao desrespeito e como forma de violência aos direitos humanos. A essa configuração do sofrimento humano, um criticismo em evolução pode responder com novas formas de educação e intervenção, o que abre espaço para novas perspectivas educacionais, como é o caso de uma educação crítica em e para os direitos humanos. Para a era em que vivemos, Kim Shelloy apresenta aspectos fundamentais da teoria crítica, que em nossa compreensão podem alicerçar a educação em direitos humanos, lembrando, no entanto, a característica em evolução da teoria e da pedagogia crítica, significando que pela mutabilidade, mobilidade, dinamicidade que lhe são próprias, o que é fundamental em determinado período pode perder essa característica em outro. Considerando esse ponto de vista, apontamos a rejeição ao determinismo econômico como um dos fundamentos da teoria crítica, o que significa que esta não assume a tese do marxismo de que todos os aspectos da vida humana são determinados pelos fatores históricos e econômicos. Ora, um criticismo em evolução considera todos os fatores e suas diversas formas de dominação, todos os eixos em que se movimenta o poder, inclusive o econômico. Esse conceito não perde de vista o contexto atual, uma época política neoliberal, desumanizadora, que tem originado o sofrimento de muitas pessoas e o enriquecimento de umas poucas e que, em consequência, está afetando as condições de vida de milhões de pessoas em todo o mundo. A teoria crítica contribui para a desconstrução de ideias e conceitos prontos e estabelecidos. Se a ideia de determinação econômica serviu ou justificou um momento histórico da vida cotidiana, já não responde ou explica a complexidade desse início de século XXI. A crítica da racionalidade instrumental ou técnica é outro fundamento de um criticismo em evolução que rejeita a relevância dos meios em detrimento dos fins, porque considera essa racionalidade como um dos aspectos mais opressivos da sociedade contemporânea. Outro conceito importante,
utilizado pela teoria crítica é o impacto do desejo, configurado a partir da valorização da psicoanálise pós-estrutural. Contributo importante para uma proposta de emancipação social. A psicoanálise pós-estrutural possibilita aos investigadores críticos compreenderem os processos inconscientes de resistência à mudança, como também o desejo de resistência à opressão, o empenho em projetos emancipatórios, significando que o psiquismo interage com o sociopolítico, não havendo por que separá-los em esferas diversas. Ao dedicar-se ao desejo e à vitalidade da vida cotidiana, ao discernir o modo em que devem utilizar-se um modo emancipatório e não manipulador, a autorrealização reexamina a relação entre o eu e o meu entorno. Nessa interação entre o eu e o social, o eu se acopla a outros eus em uma união sólida, que constrói uma nova visão para uma prática crítica revigorada e em contínua evolução. Nesse contexto de alicerces críticos, vislumbra-se o conceito de imanência, ou seja, de essência interior, que permite o desejo pelo que poderia ser. Um criticismo em evolução, motivado pelo espírito freiriano e a partir da compreensão de imanência, sonha formas de diminuir o sofrimento humano e que, em âmbito educacional, se transformaria em uma pedagogia como prática da liberdade, uma pedagogia crítica, com educadores como agentes de mudança social. A categoria crítica do poder, reconceitualizado como hegemonia, visa compreender o comportamento do poder, as formas e os modos como opera para conseguir o consentimento dos subordinados e exercer a dominação. Na concepção de poder como instrumento de opressão, de provocador de desigualdades e de sofrimento, a noção de hegemonia, designadamente a gramsciana, contribui para a compreensão de que o poder é exercido não somente pela força física, mas também por meio da psicologia social. Compreender essa forma de dominação consentida é um processo complexo e importante para uma teoria crítica em evolução. O poder atua de muitas formas para construir identidades, para outorgar poderes e para oprimir a grupos determinados, mas sempre com o propósito de normalizar o indivíduo para ajustá-lo à ordem social vigente. Uma teoria crítica do poder compreende, além disso, a produção da ideologia como outro lado da hegemonia. A ideologia hegemônica comporta as formas estruturais, os significados, os rituais e as representações que criam o consentimento, tanto para o status quo como para o lugar concreto ocupado por cada indivíduo. A teoria crítica percebe ainda o grande poder da linguagem como instrumento de dominação e regulação social. A linguagem não é uma prática neutra e objetiva, mas variável em seus significados a partir dos contextos em que é desenvolvida. Por não ser uma prática neutra, ela pode ser utilizada a favor ou contra projetos progressistas, como regulação e dominação ou como construção de uma sociedade mais humanizada. Nesse sentido, uma hermenêutica crítica, ou seja, um discurso crítico, contribui para a compreensão das formas de opressão e de dominação presentes em nosso contexto histórico, favorecendo a produção de uma sociedade mais justa, democrática e igualitária. Um criticismo em evolução afirma também que não existe neutralidade na educação, nem tampouco no trabalho do professor. A prática pedagógica docente, as posturas e ações são sempre políticas e intervencionistas, tendo em vista, como nos diz Giraud, os efeitos que produz sobre o conhecimento, nas experiências que organiza, nas aulas e no futuro que antecipa nos inumeráveis modos em que se enfrenta o mundo.
Os educadores e educadoras, como participantes de seu movimento histórico, envolvido nas condições sociais, políticas e econômicas de sua existência, não poderão apartar-se dessas condições no exercício professoral, trazendo para a educação a articulação com o mundo, vivenciando-a como prática moral e política. Nesse sentido, uma prática pedagógica crítica deve proporcionar aos discentes a aprendizagem da reflexão e da escolha, muito importantes para a conquista de sua autonomia, para a tomada de decisões, o respeito ao outro e a si mesmo, provocando mudanças na sociedade para o funcionamento da democracia. A teoria crítica também está preocupada com a justiça social e com a justiça educativa, não como meio ou fim, mas como processo que se movimenta para a construção de condições universais, como processo interminável, pelo próprio fato da humanidade materializar-se em contextos e momentos diversificados, e para que essa justiça tenha relação com a vida cotidiana, com os oprimidos do mundo. Porém, para que educadores e educadoras se transformem em agentes de justiça social, precisam compreender a complexidade dos domínios social, político, psicológico e educacional, em sua articulação com a vida humana, fazendo-se necessária a criação de alternativas democráticas, de processos educacionais que contribuam para que indivíduos concretos possam identificar, compreender a opressão de que são vítimas e reconstruam sua consciência emancipatória e sua identidade. A pedagogia crítica nutre-se do pensamento pedagógico de muitos autores críticos, mas nesta aula destacamos o pensamento freiriano como teoria e prática transformadora. Vocês podem ver no slide que aparece em tela que Freire critica a ingenuidade das pessoas de achar que os dominantes se preocupam com a educação dos dominados. A tradição pedagógica freiriana, comprometida com processos de desenvolvimento crítico das subjetividades para a ação política, atualiza-se em uma pedagogia crítica complexa, configurada como um desafio ao estabelecido, ao pensamento, às ideias e às práticas pedagógicas dominantes, as relações educacionais e sociais de dominação, apresentando outras lentes para ver, ouvir e compreender o ato educativo em seus contextos e momentos históricos. Daí, sua articulação com os direitos humanos e sua possível contribuição como fundamento para uma prática pedagógica em e para os direitos humanos. Na abordagem crítica, a educação é ainda compreendida como espaço de reconstrução e de possibilidade transformadora, enxergando-se um compromisso com o fortalecimento da democracia, enquanto espaço alargado de participação e tomada de decisões. A pedagogia crítica possibilita aos educadores expressarem sua indignação frente às injustiças do mundo, criando-se nas escolas, nas universidades e em outros espaços educativos um espaço de discussão e desenvolvimento de uma prática política e moral que oriente os sujeitos a assumirem seu poder como agentes críticos, proporcionando um espaço educativo de liberdade para refletir, questionar, afirmar e decidir. A pedagogia crítica exige igualmente sensibilidade ao sofrimento humano por parte dos educadores, sendo nessa perspectiva que Paulo Freire utilizou, no final dos anos 1950 e no início dos anos 1960, no Brasil, seus pressupostos nas experiências com a educação de jovens e adultos. Essa população educacional reprimida e subjugada tanto pelas condições sociais de existência como pelo analfabetismo, teve acesso a um processo de socialização do conhecimento e da cultura, adquirindo uma consciência crítica de sua própria existência, ferramenta importantíssima para sua atuação na sociedade.
Naquele momento, a educação fomentava relações de poder e dominação injustas e desiguais, reproduzindo ideologias e tradições dominantes, controlando contextos e valores, ignorando interesses, contextos, valores e propósitos individuais e coletivos das populações oprimidas. Para esse contexto de opressão, a pedagogia crítica freiriana proporcionou uma prática educativa para a libertação, ensinando os alicerces básicos para que os alunos e alunas, adultos, trabalhadores e trabalhadoras superassem a alienação política. Considerando as condições atuais da existência humana e os desafios de uma nova era, ou de uma era sem nome, como afirma Kincheloe, em que a miséria, a opressão e a exclusão assumiram uma outra face ou se transmutaram, mas que massacram, desumanizam os miseráveis do mundo. É preciso refletir sobre que opção pedagógica assumir, sobre que opção pedagógica pôr em prática. Compreendemos que para esse novo contexto, faz-se necessária uma proposta pedagógica que envolva os saberes das populações subjugadas e reprimidas em um movimento interativo com perspectivas, saberes, conhecimentos sistematizados importantes, tanto para a prática pedagógica quanto para a ação política. Uma proposta que ensine a elaboração de novas questões e de novas estratégias que tornem possíveis não só a compreensão desse contexto, mas também uma ação consciente para melhorá-lo. Uma proposta que abranja a articulação entre o social e o individual, entre o macro e o micro, entre o eu e o outro, desenvolvendo alternativas para um comportamento fraterno entre os povos. Nessa perspectiva, uma pedagogia crítica que contribua para a prática pedagógica em e para os direitos humanos necessita apresentar um criticismo em evolução, nutrido de variados discursos críticos e de tradições teóricas, surgidos a partir da Escola de Frankfurt, para a compreensão das diversas formas de opressão por motivos de raça, gênero, orientação sexual, cultura, religião, colonialismo e assuntos relacionados com as capacidades. Um outro aspecto que não podemos esquecer é que as teorias, as práticas educativas, as ideias, as palavras encontram-se marcadas pelas condições históricas que lhes dão origem, o que não impede que suas implicações sociais e políticas gerem possibilidades de libertação para todos os povos dominados. É nessa conformação que o pensamento freiriano está impregnado pelas condições históricas brasileiras de sua época, mas perfeitamente atualizado às condições históricas atuais. A metáfora freiriana sobre o que ensinar orienta para o trabalho educacional como atividade de conscientização, percebendo-se a importância do papel do educador nesse processo. Ele é responsável por ensinar a pensar criticamente. Nesse contexto, compreendemos a contribuição dos princípios da conscientização e da criticidade para o trabalho em e para os direitos humanos. Os educadores não devem depositar pacotes de conteúdo na consciência vazia dos alunos. Em outras palavras, os professores devem formar, desenvolver habilidades de reflexão e crítica, ativando as ideias, o olhar, os ouvidos e a sensibilidade dos alunos para a compreensão da vida, da realidade, dos saberes e conhecimentos postos em diálogo. É nesse sentido a compreensão de Maclaren sobre os ensinamentos freirianos. Freire nos recorda que o ensino não pode reduzir-se a uma transmissão unidirecional do objeto,
nem a uma transação bidirecional entre o professor ou professora e o aluno ou aluna. A educação em e para os direitos humanos exige a compreensão da realidade micro e macro, sua análise crítica, o entendimento de processos interdisciplinares que integram vários campos do conhecimento, a preparação de uma base teórica para a ação e intervenção social. Porque tanto a aquisição de conhecimentos e saberes como a consciência crítica são necessárias para compreender e questionar padrões opressores de organização social, política e econômica. Colocando-se entre verdade e utopia, a pedagogia crítica freiriana define como princípio fundamental da prática pedagógica a conscientização do oprimido, colocando a escola e o educador como mediadores desse processo. Seu pensamento configura-se como eminentemente político, postulando em seus trabalhos que não existe revolução educacional sem revolução política. O que isso significa? Que programas e projetos educacionais podem ser desenvolvidos para a organização popular, para a consciência política, para a consciência de classe e para a reivindicação por direitos? Nesse sentido, o processo de politização em direitos humanos conforma a aprendizagem da pronúncia do mundo, empoderando a vítima da compreensão da dominação e das possibilidades de emancipação, ou seja, como pode intervir na realidade para modificar sua situação de dominado? Ao convidar professores e estudantes para serem alfabetizadores políticos, Paulo Freire transpõe seu momento histórico, contemplando todas as formas de dominação. Para ser um alfabetizado político, dado seu inacabamento, é necessário estar sempre aprendendo e melhorando, porque onde há vida, há inacabamento, porque só os seres que se tornaram éticos podem romper com a ética. Em seus contributos, a pedagogia crítica poderá fortalecer a educação em direitos humanos pelo fato de estimular tanto a crítica quanto a ação, por meio de uma linguagem de possibilidades e mediante uma cultura de abertura, debate e compromisso, elementos que na atualidade se encontram em perigo. A pedagogia crítica contribui para que educadores assumam sua responsabilidade política perante a educação e a sociedade, para que meditem sobre o seu papel de orientar para além dos conhecimentos estabelecidos como verdades ou certezas totalizantes. A pedagogia, como espaço de debate, possibilita que educadores... A pedagogia como espaço de debate possibilita que educandos não só assimilem criticamente as ideias, mas que atuem sobre elas e as transformem. Caros pós-graduandos, caras pós-graduandas, estamos encerrando nossas discussões sobre a legislação em direitos humanos e os pressupostos que a permeiam. Contudo, de modo algum, nossas discussões em torno desse tema estão esgotadas. Ao contrário, foi somente o início de muitas outras que virão. O foco central de nossas aulas foi discutir a importância da efetivação dos direitos humanos, os marcos legais que os subsidiam, bem como das políticas públicas voltadas para sua implementação. Como educadores, que todos nós somos, temos um papel fundamental na luta pela consolidação de direitos humanos básicos, historicamente recusados para a maioria da população brasileira. Nesse sentido, enfatizamos a ideia de que tanto políticas públicas quanto direitos humanos não surgem espontaneamente. Ambos são produzidos em meio à luta social,
travada na complexa teia de relações sociais contemporâneas, da qual todos nós somos partícipes, enquanto intelectuais engajados na construção de instrumentos teóricos e práticos de implementação dos direitos humanos, promovendo a inclusão, quebrando privilégios históricos e incrementando políticas afirmativas. Portanto, nenhum de nós passa ileso aos apelos de nossa época. Façamos, pois, a nossa parte, com responsabilidade, sendo protagonistas de nossa história. Um grande abraço para vocês e até a próxima!